Vamos entender como é que o dono de empresa, além de tanto perrengue, ainda se torna refém da sua própria equipe. Alguém aqui se sente refém da sua própria equipe? E sabe por que isso acontece? Porque falta conhecimento para o dono de empresa. Falta conhecimento. Se todos os donos de empresa realmente fizessem valer aquele contrato de trabalho de quando a pessoa veio para trabalhar contigo, eles não iam ficar colocando o dedo no teu nariz e dizendo que eles não são pagos para fazer isso. Dono de empresa, nós não queremos comprar briga, nós apenas queremos uma empresa crescendo. Não é por isso que a gente abriu uma empresa? A gente abriu para que a nossa empresa pudesse crescer, ter lucro. Essa é a ideia. E para isso nós contratamos pessoas. Eu já fui empregada e tá tudo bem. Tenho certeza que você que está aqui me assistindo também já foi empregado um dia ou empregada. E não é porque você era empregado ou empregada que você deixava de trabalhar. Eu acho que este foi o momento que eu mais cresci na minha carreira, porque eu estava em outra empresa e tinha muito trabalho para fazer, muitos desafios, e então eu crescia. Se não fossem os desafios, se eu ficasse lá só passando um paninho no balcão, como é que eu ia crescer, né? E graças ao tempo em que eu fui empregada, hoje eu posso ser empresária. Aliás, o meu primeiro CNPJ eu abri em 1992. Tem gente aqui na live que nem era nascido em 1992. E foi lá que eu abri o meu primeiro CNPJ. E qual é o tema da live de hoje? Perrengue. Mas vamos entender qual é a origem do perrengue e qual é a origem de você ser refém da tua equipe? Vou passar para você, tá? Primeiro ponto. Talvez você esteja no perrengue e seja refém da tua equipe por ter contratado errado. Talvez você tenha contratado amigos, parentes e clientes, porque eu confesso a você que essa é uma situação bastante difícil. Quando você tem amigos, parentes, clientes, indicados, né? Porque você fica meio que pisando em ovos. Então você vai sair da empresa e vem a tua irmã, teu primo, teu cunhado e fala: vai sair de novo? Aí você, depois de ter trabalhado muito, você tira suas férias, depois de sabe-se lá quanto tempo, e vem sua amiga, parente. Nossa, vai sair de férias? Que chique, né? Ou seja, você acaba ficando refém. Tem donos de empresa que, quando me conhecem, estavam usando uniforme. E tá tudo bem, eu também já usei uniforme, nada contra. Mas você não sabe a liberdade que você sente quando você deixa de usar uniforme. Carmen, mas eu quero fazer parte junto com o meu time. Tudo bem, mas não com o time que está na operação. Este uniforme pertence à operação. Carmen, mas eu uso uma camiseta diferente, ela é polo, ela é chique, ela é... Tá. Mas é uniforme. Dono de empresa, você não precisa usar uniforme. Quando você está de uniforme, simplesmente a tua equipe te trata como se você fosse realmente um deles. Como se você fosse realmente um deles. Não se espante se daqui a pouco eles não estiverem reclamando com você, como se você fosse um outro empregado da empresa. E se junta para falar: porque eu não acredito que vai ter que trabalhar na emenda do feriado, eu já estava contando que ia viajar. E começa aquela conversa, aquela intimidade. Só que isso não funciona, dono de empresa. Você não é um deles. Você não é um deles. No contrato de trabalho, e a relação de emprego é uma relação contratual, eles são subordinados a você. Você é o contratante, eles são seus subordinados. É uma relação de ordens. Tá lá. É assim o contrato de trabalho. E se você não acredita em mim, deixe de pagar o salário deles. Um mês que seja, atrase 10 dias, deixe de depositar o FGTS, recolher o INSS, que você vai ver o que te acontece. Eles podem até mesmo entrar com justa causa indireta contra o dono da empresa. Por isso, a relação de trabalho é uma relação de subordinação, onde o dono da empresa é quem dá as ordens. Sabe por quê? Porque se a empresa ficar no prejuízo, você não vai poder compartilhar o prejuízo com eles.
Se a empresa não vende, a culpa é do dono, é o dono que não está entregando as ordens do que é que precisa ser feito. Entende isso? Se a empresa não produz, a culpa é do dono, que não está dirigindo a empresa para que a produção ocorra. Eu me lembro uma empresa que, na época que eu ia fisicamente ainda na empresa, e eu entrevistei todo mundo que trabalhava na empresa. E aí, a reclamação do dono era a seguinte: que os empregados dele estavam o tempo todo perdendo tempo, enrolando, né? E que ele ficava com muita raiva disso e acabava explodindo. E então eu fui entrevistar os empregados dele. Sabe o que eu ouvi? Eu ouvi coisas do tipo: Carmen, é muito difícil trabalhar aqui, Carmen. Porque aqui eu termino meu trabalho e eu já começo a ficar tenso. eu falei, ué, por quê? Porque eu não sei o que eu tenho que fazer depois. Ninguém me passou o que eu tenho para fazer depois. E aí eu fico esperando. E se eu fico esperando, o dono da empresa já vem e fala: como é que você está aí sem fazer nada? Não é possível. Alguma coisa para fazer, você tem que fazer. Pega uma vassoura e varre. Aí o outro dia, eu estava varrendo, né? Porque eu não sabia o que tinha para fazer. Aí o dono da empresa chegou e falou: eu não acredito que você está varrendo com tanto serviço que tem para fazer. Vai fazer tal coisa. Carmen, é muito difícil. E realmente, eu concordo com esse empregado. Dono de empresa é você quem dirige a empresa. Mas às vezes você fica ali no operacional. Você está tanto no operacional que você não consegue nem sequer passar para a tua equipe o que precisa ser feito. Você não consegue nem mesmo desenvolver um líder. Então, um dos motivos que faz com que você fique no perrengue é a contratação errada. Porque é muito difícil depois você falar para amigo, parente, cliente o que é que ele tem para fazer. É muito difícil você chamar a atenção deles. E é muito difícil você dizer não. Já reparou isso? Então você contrata aquela tua amiga, e eu sei porque eu já contratei, né? Já contratei várias vezes amigos, parentes e clientes. E então ela diz: Eu só preciso sair um pouco agora à tarde, eu tenho um probleminha para resolver, eu já volto. e você fica refém da pessoa. É o entra e sai, ela para, ela faz o que ela acha que tem que ser feito, ela fala ao celular quando outros já sabem que não é para falar, e você se torna refém da tua equipe. A contratação, a porta de entrada, escolher quem vai estar contigo é o primeiro passo. O segundo passo é que, independente de quem você escolheu, quando essa pessoa entra, ela tem que saber exatamente como é que as coisas funcionam na tua empresa. Ela tem que saber quais são as regras na tua empresa. Pode usar celular na tua empresa? Se puder, tudo bem. Tem empresas que podem, não tem nenhum problema. Mas tem empresas que, quando o empregado usa o celular, ele está colocando a empresa toda em risco. É, ele pode sofrer um acidente, ele pode se machucar, ele pode também perder vendas. Várias coisas podem acontecer quando ele está usando o celular. Então, é você quem determina. Carmen, mas como é que eu faço isso? Muito simples, muito simples. A partir de agora, nós não vamos mais usar o celular. É por isso que eu comprei esses armários para que vocês possam guardar seus pertences pessoais. A empresa vai ficar muito mais organizada. Quem quer me ajudar a escrever essas regras, né? E então você vai convidar algumas pessoas que queiram participar das regras, né? E você fará uma reunião e vai deixar tudo muito claro. Quem vai levar a chave do armário, se são os empregados, se é a empresa, se o celular vai poder ficar carregando, se o celular pode ficar no bolso, tudo isso, gente, é você quem decide. Você é quem define, você é o dono da empresa. E quando você vai contratar, imediatamente você já deixa claro para a pessoa como funciona na sua empresa. Antes mesmo dela começar a trabalhar, ela já vai assinar alguns documentos. A política de horário. Qual é a política de horário? Aquela que já deixa claro que horas ele entra, que hora ele sai, se ele registra o ponto antes de estar pronto para trabalhar, registre, vai tomar café, ou vai tomar café para depois registrar, né? Tudo isso tem que estar muito claro para a pessoa, como é que isso vai funcionar. A política de celular, caso você tenha, vai assinar a opção de vale transporte. Por quê? Porque você tem que comprar antes o vale transporte para ele, depositar no cartão da empresa de vale transporte, ok?
Então, o estudo ele assina no momento em que ele está assinando o contrato de trabalho. E se ele não concorda com essas regras, nem entra na tua empresa. É por isso que muitas vezes o dono de empresa está lá no perrengue, né? E não funciona. E quando ele menos percebe, ele se torna refém da tua equipe. Outro motivo que faz com que o dono de empresa se torne refém da equipe, eu vou falar, tá? Mas eu já sei que muita gente me escreveu lá no meu direct que faz isso na empresa. Risco total, hein, gente? Você se torna refém da tua equipe quando você não registra o empregado. Basta um dia sem registro. Carmen, mas ele estava recebendo Bolsa Família. Problema dele. Ele está te colocando em risco. Carmen, mas ele não vai entrar na justiça, Carmen. Ele é meu amigo, meu primo, meu cunhado, meu tio. Aham. Fale isso para alguém que não tenha tantas informações como as que eu tenho. Por quê? Todos os dias eu estou conversando com o dono de empresa. Todo dia eu estou vendo o perrengue dos donos de empresa e o quanto parentes, amigos, indicados não pensam duas vezes em colocá-los na justiça. Isso acontece, gente, acontece. A conspiração dos empregados zumbi está solta e eles podem estar na tua empresa. Na casa da gente, a gente fala até aquilo que é óbvio. Na empresa, o óbvio tem que ser escrito. Tem que ser escrito. Escrito e documentado. Entende isso? Você precisa ter clareza de quem você traz para a tua empresa e deixar muito claro quais são as regras que estão na tua empresa. E se a pessoa vai fazer uso de vale transporte, não vai fazer, é nesse momento em que ela vai assinar. Se essa pessoa tem pensão, você tem que ter a cópia do documento do juiz. Sabia que aqui no Brasil, gente, pouquíssimas coisas, ó, te levam para a cadeia. Uma delas é pensão de filhos. Você vê artistas, cantores, né? Jogadores de futebol, várias pessoas indo parar na cadeia por causa de pensão. Você quer ser cúmplice? Não, né? Então você vai fazer tudo corretamente. E desta forma, você não vai ficar refém da sua equipe. Eu já vi muitos processos em que a pessoa estava recebendo auxílio de qualquer um deles, auxílio do governo, seguro-desemprego, não importa. Ele entra na justiça porque o empresário acha que está muito seguro, que ele está economizando porque não fez o registro, e que imagina que ele vai entrar na justiça, porque se ele entrar na justiça, ele vai ter que devolver todo o dinheiro que recebeu. Eu já vi eles entrarem na justiça e falarem assim: seu juiz, eu queria tanto cancelar aquele auxílio do governo. Mas, ó, esse empresário aí nem pagava direito. Ele nem me pagava direito. Como é que eu poderia cancelar o auxílio do governo se eu não recebia? E, às vezes, o empresário realmente não pagava direito. Dono de empresa, você já parou para pensar que se você paga teu empregado em dinheiro, em espécie, você não tem nenhum comprovante? Ah! Carmen, mas ele assinou Legite. E daí? E daí? Gente, estamos vivendo novos tempos. Quando é que você vai aprender a ser empresário? Porque simplesmente eles entram na justiça e eles ganham. Porque se você paga em dinheiro e você está muito seguro que você tem olerite, eles falam assim: não, seu juiz, eu só assinei, seu juiz, porque eu queria receber. Mas ele me dava assim R$100, depois dava mais 500, mais 200. Nunca completou meu salário, seu juiz. Está me devendo muito dinheiro. E você perde. Entende? Dinheiro vivo só é comprovante de que existe um caixa 2 em andamento, nada mais do que isso. Então, lugar de fazer pagamento de empregado é na conta salário. Você sabia que conta salário é gratuito? É gratuito e é obrigação dos bancos abrirem. Então, no banco onde você tem conta, você vai abrir um convênio de conta salário com esse banco. Então, você vai poder usar a folha de pagamento para fazer o pagamento diretamente na conta do empregado. E se o empregado quiser receber em outro banco, ele pede a portabilidade. É gratuito para você e é gratuito para o empregado. E isso é lei. O banco tem que seguir. O banco gosta? Não.
Eu já vi os bancos darem um baile danado, e dão um baile, dão um baile, dão um baile no empresário, mas você insiste e diz que vai denunciar o banco, que aí eles cedem. Aí você consegue a sua tão famosa conta salário. Mas tem vários bancos que tá tudo bem, tem vários bancos que abrem na boa. Eu trabalho com o Santander, eu tenho muitos alunos que têm conta no Bradesco, Itaú, e eles têm a conta salário. O Banco Inter também tem conta salário tranquilo. Conta salário é gratuito, é garantia para você e é garantia para o empregado. Pagar em dinheiro te deixa como refém. Para pagar vale transporte em dinheiro também te deixa como refém. Sempre que você não está seguindo qualquer ponto da lei, você fica como refém da tua própria equipe. Faz mais ou menos um mês, a minha aluna Suzy, ela ganhou em primeira e segunda instância um processo na justiça, aplicando exatamente o que eu estou ensinando para vocês. Simplesmente a empregada dela entrou na justiça e ela disse que ela estava com problema na coluna, porque ela carregava fardos de tecido. Imagina, a Suzy tem uma confecção e essa pessoa dizia que tinha que carregar os fardos de tecido, ok? Essa pessoa também reclamou que lá na empresa, sabe essas luvas de costureira que é de metal, para não cortar os dedos? Que lá não tinha, que não foi dado para ela. Ela também reclamou, vocês estão sentados, gente? Se não está sentado, senta que eu vou te contar o que ela reclamou. Que não tinha água gelada na empresa. Sério, de verdade. E ela pediu danos morais porque não tinha água gelada na empresa. Mas a Suzy, que segue tudo aquilo que eu peço para ser feito, ela fez a descrição das atividades com a letra de cada um dos participantes da empresa dela. Cada empregado preencheu a sua descrição de atividade. E ela levou a descrição de atividades desta moça que entrou na justiça. E ela falou o seguinte: o juiz. Olha, amor, não sei o nome da pessoa. Essa letra aqui é sua? É, sim, senhor. Aqui você escreveu tudo que você faz? Escrevi. Olha quanta coisa eu faço. Aí o juiz falou assim, tá, mas aqui você não escreveu que você carrega os fardos de tecido. Nossa, não! Eu esqueci. Nossa, mas uma coisa tão importante para você, que te perturba tanto, você esqueceu? Olha só a ideia dela. Olha a ideia dessa pessoa, né? Mentindo. Aí a Suzy tinha a descrição de cargos do rapaz e lá a primeira coisa que estava escrito era essa, que era ele quem carregava os fardos e colocava em cima da mesa para que as cortadeiras fizessem. Outra coisa que era a questão da luva. Então, ela tinha o recibo de que tinha sido entregue a luva, ela tinha o treinamento de que tinha sido entregue a luva. E sabe o que mais que a minha aluna Suzy tinha? A advertência. A advertência de que sim, várias outras pessoas já tinham recebido por não estarem usando a luva, inclusive a reclamante. Ah! Gente, vocês estão achando o quê? Dono de empresa, acorda, dono de empresa. Os tempos mudaram, você tem que ter tudo documentado. Carne e água gelada. A Suzy conseguiu provar, porque ela tinha uma auxiliar de serviços gerais, que era uma faz-tudo lá na empresa, fazia limpeza e tal. Adivinha o que essa mulher escreveu? Que era ela quem todos os dias chegava e colocava água gelada na geladeira, água para gelar. Ela quem chegava todos os dias e colocava água para gelar. Então, a Suzy ganhou. Ela ganhou em primeira instância, a mulher recorreu, a Suzy ganhou em segunda instância e mais. A juíza deu os parabéns para a Suzy. A Suzy é uma querida. Quando ela me conheceu, ela era totalmente refém da tua equipe. Ela tinha 9 empregados e ela estava fechada na sala dela com medo de apanhar, de verdade, porque ela foi a chamar a atenção que eles tinham cometido um erro e trazido um prejuízo enorme. E uns brutamontes começaram a gritar com ela que ela veio para a sala dela e trancou a porta. Esperou todo mundo embora e saiu chorando da empresa. Mas enquanto ela esperava, ela estava olhando o celular e me encontrou. Dessas 9 pessoas, ela reduziu para 5, com a mesma produtividade.
ela faturava a mesma coisa, ou seja, tinha um tanto de gente lá enrolando. Dono de empresa, aprenda o seguinte: se você levar isto dessa live, eu fico feliz. Bons empregados adoram regras. A conspiração dos empregados zumbis que te fazem de refém, eles eles detestam regras. Simplesmente eles pedem a conta. Você começa a colocar regras, você deixa claro que na tua empresa não pode fumar, você deixa claro que você comprou um armário para colocar os pertences pessoais, incluindo o celular, você deixa claro o horário de trabalho. E o que acontece? Os bons empregados vão ficar felizes. Os bons empregados vão falar assim: finalmente ele percebeu que fulano só se atrasa e eu fico sobrecarregada. né? Os bons empregados adoram. A conspiração zumbi já vai pedindo a conta, já vai saindo. É incrível. Pessoal, eu estou trazendo para vocês todos os motivos pelos quais vocês acabam se tornando reféns das suas equipes. Porque aquela pessoa que você deixou sem registro 1 mês, 2 meses, antes de contratar, achando que você podia ter deixado, ou aquela pessoa que você contratou como PJ, né? Ela sabe que você não podia ter feito isso. Ela não é besta. Para ela, é como se fosse uma caderneta de poupança que ela tem contigo, né? Palavra mais antiga essa, mas é como se fosse mesmo uma poupança. Ela sabe que a qualquer instante, quando você dispensá-la ou quando ela quiser levantar uma grana, ela entra na justiça e ela ganha. Dono de empresa, não basta fazer o correto, nós temos que documentar que sim, estamos fazendo o correto. Isso é super importante. As regras têm que estar no papel. Tudo tem que estar documentado. A pessoa pede que vai sair no meio da tarde, pede por escrito, assina, porque se essa pessoa sai, sofre um acidente, o INSS vai fazer a perícia e vai querer saber por que ela estava fora da empresa no horário. Entendam isto. Tudo tem que ser documentado, ok? Se vocês entenderem essa parte, eu já fico muito feliz. Olha que legal aqui a Ilka compartilhando que a equipe dela pediu demissão depois que ela colocou as regras. Ilka, eu não sei exatamente como você colocou as regras, né? Mas geralmente algumas pessoas saem e outras gostam. Por isso que eu digo que as regras são escritas junto com a equipe. Você escreveu junto com a sua equipe? Às vezes, o dono de empresa vai lá no Google e baixa aquele documento enorme do Google. Aí não funciona, né? E eu já vi dono de empresa contratar advogado para fazer as regras e eu falo, olha, isso aqui foi do Google. Não foi, contratei uma consultoria, paguei o dinheirão. Eu entro no Google e acho igualzinho, né? Então, não é assim que funciona. Eu não sei como você coloca as regras. E as regras nós colocamos um tema de cada vez. Se você vai colocar a política de horários, é só a política de horários. E depois, quando aquilo se acalma, né? Depois, quando aquilo assenta, passa a fazer parte da cultura da empresa, nós colocamos mais uma. Eu tenho alunos que aumentaram o faturamento 60%, 80% com 4 regras. Não precisa muito, não, viu? Não precisa muito. Não consigo mão de obra, sou mecânico. Eu tenho muitos alunos da área de mecânica, realmente é difícil, mas eu te pergunto, em qual segmento que é fácil? Qual? Por quê? As pessoas trabalham com área rural. Meu segmento é muito difícil. As pessoas trabalham com lanchonete. Meu segmento é muito difícil. As pessoas trabalham com supermercado, que abre sábado, domingo. Meu segmento é muito difícil. Todos os segmentos são difíceis. Todos são. Encontrar gente boa é como encontrar ouro. Não é fácil, mas você precisa de uma metodologia que te ajude com isso. Pessoal, você sabe quando a pessoa pede a conta, como deve ser o procedimento? Tem empresário que manda a pessoa ir no contador. Não me faça isso. Quando alguém pede a conta, você simplesmente estica uma folha de sulfite e fala: é uma pena, eu contratei você porque eu preciso de você, né? E então,
Você faz o quê, né? Quando a pessoa quer pedir a conta? Entrega a folha. Lá tem que ter 3 itens. Ela vai escrever de próprio punho, com a letra dela, com o jeito dela, com o que ela quiser escrever. Mas ela vai escrever o nome, ok? Quero me desligar dessa empresa, isso é básico. Pode falar do jeito dela, quero sair, não quero mais trabalhar aqui, como ela quiser. E tem que escrever se ela vai cumprir os 30 dias ou não. Porque se ela não cumprir os 30 dias, se ela te largar na mão, você vai dispensar, ok? Então, ela assina e coloca a data. Isto não pode faltar. Então, é o nome dela completo, que quer sair da empresa, se vai cumprir os 30 dias ou não. Depois que tem esses 3 itens, coloca a data e assina. Aí você está protegida na justiça, para depois a pessoa não dizer que foi coagida. Não me venha com aqueles pedidos de dispensa impresso que a pessoa assina. Ela chega na justiça e fala que foi coagida. Você precisa blindar a tua empresa. Quem pede demissão não pode depois reclamar na Justiça do Trabalho? Claro que pode, qualquer um pode. Quem homologa na justiça também pode, todo mundo pode. Todo mundo pode. Todo mundo pode reclamar na Justiça do Trabalho e todo mundo tem até 2 anos para entrar na Justiça do Trabalho, ok? Outro dia tinha uma advogada falando para os empregados assim: Em uma entrevista, não responda se você tem filhos, não tem filhos. Não responda porque isso é proibido. Se alguém te perguntar se você tem com quem deixar os filhos. Oi, né? Se quando você contrata, você tem que informar o e-social sobre os filhos, você tem que ter até o RG e o CPF do filho, mesmo que o filho tenha um único dia, né? Então, gente, é complicado o que ensinam por aí. E você sabe que toda vez que entra uma grávida, ou que você tem uma grávida, ou que alguém se torna grávida na tua empresa, você precisa refazer o PGR e o PCMSO, que é quando o técnico de segurança vem na tua empresa, mais o médico do trabalho, eles vêm na tua empresa e eles vão avaliar as condições de trabalho da grávida. Porque depois a grávida fala: Posso fazer serviço porque eu tô grávida, eu não posso. e aí você não tem argumento. E aí você fica sem saber onde colocar a grávida. Mas o técnico de segurança, ele vai avaliar, e o médico também. E se eles avaliarem e te derem um laudo que sim, ela pode, entende? Caso contrário, você fica refém da mão dela. E tem muita grávida que traz os atestados, tudo bem. A gente tem que pagar até 15 dias, paciência, dentro do mesmo CID. Mas tem grávida que falta, que não traz atestado, e aí que você pega elas. Porque elas são pagas e elas têm o direito ao trabalho, elas têm direito para trabalhar, e não para ficar perrengando na tua empresa, ok? Não é para isto. Por que não devemos levar a carta de pedido de demissão para o contador? Porque o contador não precisa disso, ok? Você pode simplesmente informá-lo de que as pessoas pediram a demissão e se essa pessoa vai fazer os 30 dias ou não, mas que tenha sido escrito corretamente, Ilka, e de próprio punho, ok? Isso é muito importante. Contador só precisa da informação, contador precisa do ponto, saber se tem hora extra, se não tem, para fazer o cálculo da rescisão e você confere, não sai assinando. Aqui perguntaram quanto tempo depois da demissão que o empregado pode entrar na justiça. Ele pode entrar na justiça mesmo trabalhando com vocês. A minha aluna Vilma, ela tinha um motorista, ela tem um buffet muito grande em Goiás, mas grande mesmo, para fazer festa assim para mais de 10 mil pessoas. Pensa no buffet grande. E ela tinha um motorista que simplesmente entrou na justiça e disse que ele tinha acúmulo de função, porque além dele dirigir o carro, que ele tinha que carregar as mesas, descarregar as mesas, organizar as mesas no evento, colocar as toalhas, deixar as toalhas na lavanderia, voltar com as toalhas da lavanderia, tinha que fazer tudo isso, que ele tinha acúmulo de função. Imagina todo dia esse sujeito almoçando com todos os empregados e o assunto dele no almoço era
Vocês são tontos, vocês vão ver só. Essa empresa vai pagar caro por fazer acúmulo de função com a gente. Eu vou entrar na justiça, vocês não tiveram coragem. Depois que eu ganhar, aí vocês vão todos correr entrar na justiça. Vocês são tudo tonto e eu aqui é que vou me dar bem, porque eu não sou tonto aqui mais, não. Essa é a conversa. Você tem ideia do que é ter um empregado que entrou na justiça e que ele fica lá contaminando as outras pessoas? Não é fácil, não é fácil. Agora, as boas notícias é que ele aplicou uma justa causa invertida na minha aluna e ela ganhou. Por quê? Ela tinha a descrição de cargo dele escrita com a caneta por ele. Então, o juiz perguntou: Fulano, essa letra aqui é sua? E ele falou, é sim, senhor. E vai, então você sabia muito bem tudo que você tinha que fazer na empresa. Você sempre fez todas as atividades? Sempre, seu juiz. Olha só, desde o dia que eu entrei, eu sempre fiz essas atividades. Aí o juiz falou, então não tem acúmulo de função? Você já sabia para que você foi contratado, você sabia todas as atividades que você tinha para fazer e não é devido essa justa causa invertida. E como o senhor aplicou a justa causa, o senhor quer ser na empresa, então o senhor vai receber somente os dias trabalhados e o que é devido. Sabe, férias, 13º e tal. Ele estava pedindo 25 mil reais por acúmulo de função. Perdeu. Então, gente, quando você documenta da forma correta, você consegue sim ganhar na justiça. Você não vai impedir as pessoas de entrarem na justiça, mas você vai começar a fazer com que eles parem de ficar garganteando por aí que eles vão ganhar na justiça, porque não vão. O exame admissional e demissional não ajuda? Ajuda, com certeza. É obrigatório, né, que o dono de empresa faça exame admissional e demissional para se proteger mesmo. Às vezes essa pessoa já traz uma doença, ou às vezes essa pessoa está grávida, se dispensa. Então, eu sempre recomendo o demissional. Carmen, troquei minha diarista porque ela utiliza o Pix da mãe, que tem o mesmo primeiro. Que diarista, gente? Que diarista? Desde quando você pode contratar diarista? Pessoal, não existe diarista no Brasil nem um único dia. Diarista somente para serviços domésticos. Você pode ter um piscineiro que limpa a tua piscina uma vez por semana, um jardineiro que cuida do teu jardim uma vez por semana, uma faxineira que faxina a tua casa uma vez por semana. Serviços domésticos. Em empresa não existe diarista. Às vezes, se você fica com a pessoa há muito tempo na empresa, já gera vínculo trabalhista, do tipo, marca entrevista e já coloca a pessoa para trabalhar para ver se dá certo ou não. Gera vínculo trabalhista, sim, e você perde dono de empresa. Dono de empresa, os tempos mudaram, dono de empresa. As leis são as mesmas, mas é muito fácil alguém se dar conta de algo que você está fazendo errado e você ter um prejuízo muito grande. O tempo todo, essa ideia, eles estão jogando que o dono da empresa explora o trabalhador. Sabe aquela ideia antiga? Isso está acontecendo o tempo todo. O tempo todo isso está acontecendo dono de empresa. Você tem que documentar tudo, porque tem gente que acredita nisso. Tem gente que acredita, né? Então, se documentem, provem, tenham tudo em mãos, que vocês ganharão processos. Como é que faz, né, para fazer experiência com o empregado? Registrada, registrada. Antes da pessoa começar a trabalhar, é registrada. Não existe diarista. Não existe diarista. Não existe diarista. Isso tem risco. Tem risco na tua empresa. Ele entra na justiça e ele prova que ele foi trabalhar na tua empresa. Pedreiro na empresa, como deve ser trabalhado? Se você não é uma empresa de construção civil e você tem um pedreiro que você contratou, esse pedreiro ele pode ser PJ, esse pedreiro pode ser um MEI, esse pedreiro pode ser um prestador de serviços autônomo e você fazer um RPA e receber a parte que é do governo e pagar para o governo, ok? Ele não precisa ser empregado, desde que você não seja uma empresa de construção civil. Agora, se você tem lá um pedreiro, você tem um marceneiro que veio construir
alguma coisa, você tem uma pessoa que veio fazer o conserto do ar-condicionado, esse pessoal pode ser PJ e tá tudo bem, não tem nenhum problema com isso, ok? Aprenda como lidar com perrengues e evitar perrengues e deixar de ser refém da tua empresa. Cuidado, hein? Tem um empresário que foi meu aluno e ele recebeu um processo na justiça que todas as pessoas que cortavam as tosadoras, o pelo dos cachorros, entraram na justiça, porque no contrato de trabalho estava tosadora, e elas disseram que tinha um acúmulo de função, porque elas tinham que também recolher o pelo do cachorro. Ganharam. Contratou errado, gente, não documentou, é perder dinheiro, hein? É perder dinheiro. Não faça isto, não faça isto. Meus pedregos estão há mais de um mês, pago semanalmente, pego os recibos, eles não são pessoas jurídicas. A questão não é ser pessoa jurídica ou não, a questão é quem está pagando a parte do governo. Você tem um sócio que se chama governo. Se você não fizer o RPA e pagar a parte do governo, pagar o INSS, pagar o que é devido, você vai ter problemas. E esses pedregos também poderão dizer que são seus empregados. Então, você tem que ter o contrato com eles, mesmo que eles não sejam pessoa jurídica, e pagar eles mediante o RPA, Recibo de Pagamento Autônomo. Converse com o teu contador, explique isso para ele, que ele vai te ajudar e vai te orientar. Dono de empresa, você precisa ter uma equipe que faça a sua empresa crescer, mesmo quando você não está lá. Todo dia tem conteúdo no meu Instagram, no meu YouTube, em todas as minhas redes sociais, para ajudar o dono de empresa a ter no mínimo o dobro de lucro e ter tempo livre.